Olá, boa tarde. Nós somos estudantes do curso Técnico em Administração Integral do Ensino Médio e hoje os alunos Lívia Berger, Eduardo Barbosa e Lucas Lúcio irão falar um pouco sobre os conteúdos das máquinas térmicas, o que é uma máquina térmica, a teoria da máquina térmica, como ela funciona e o teorema de Carnot relacionado ao nosso experimento. Bom, para dar início à nossa videoaula, eu vou explicar o que é uma máquina térmica. Uma máquina térmica é um dispositivo que ele pega e transforma energia térmica em trabalho. O que é trabalho? Trabalho é uma energia útil, é uma energia que usamos para aplicar a força em algo, para mover alguma coisa do lugar. E como exemplo de máquina térmica, nós temos o motor do carro. O motor, ele queima combustível e utiliza essa energia térmica da combustão para fazer os pistões se movimentarem. Todo esse processo aí, ele transforma o calor ali, a energia térmica, em trabalho, que é os pistões estarem se movimentando. E quanto maior for a quantidade de calor transformado em trabalho, maior vai ser a sua rentabilidade. De rentabilidade que vem o conceito rendimento. O que é rendimento? Rendimento nada mais é do que a porcentagem de calor que a gente consegue transformar em trabalho. Quanto maior o rendimento de uma máquina, mais eficiente ela é. Daí nós temos vamos citar um exemplo aqui. Se nós temos um carro que ele está queimando combustível a um determinado ciclo, que a gente não sabe. Se ele tinha 100 joules de calor e ele transformou esses 100 joules de calor em 40 joules de trabalho, o seu rendimento é de 40%. Nós podemos calcular o rendimento dividindo o trabalho pela quantidade de calor que a gente tirou da fonte. A função de toda máquina térmica é pegar calor de uma fonte quente e tentar transformar na maior quantidade de trabalho possível. É impossível que uma máquina térmica consiga transformar 100% da energia do calor ali do sistema em trabalho. Por causa disso, ela acaba dissipando muita energia. E essa energia dissipada, ela acaba indo para as fontes frias. Ou para a fonte fria, no caso. Ou seja, a máquina pega o calor, transforma o que ela conseguir em trabalho e o resto vai para essa fonte fria. A bola ao centro do diagrama pode ser lida como o motor de um carro, tanto um carro atual quanto um dos primeiros protótipos pós-revolução industrial. O importante é a gente entender o que acontece ali, como que a energia muda de uma modalidade para outra. Na máquina, vamos repetir o processo. Pega o calor, transforma em energia térmica e dissipa o resto para energia para a fonte fria. Esse tipo de diagrama só vai nos ajudar a contabilizar ali as energias, ele só vai visualmente assim, vai nos ajudar. Ele mostra onde o combustível está sendo queimado, que ele tenta transformar a maior quantidade possível em calor, e como nem todo calor é transformado em trabalho, ele mostra onde essa energia vai ser dissipada. E uma coisa muito importante de lembrar, para lembrar em todos os exercícios, em todas as atividades, é que a soma de toda a energia que entra tem que ser igualzinha à soma de toda a energia que sai. Elas não podem ser diferentes. Como toda máquina térmica tem o mesmo objetivo, que é transformar a maior parte da quantidade de energia que ela consegue em trabalho, ao longo dos tempos, o homem foi conhecendo mais sobre a teoria dos gases e aprimorando a eficiência das máquinas. Porque se a gente pegar uma máquina térmica da época da primeira revolução industrial, um motor, por exemplo, elas tinham uma eficiência horrorosa. Eles queimavam muito combustível
combustível, isso gerava muito pouca energia útil, gerava muito pouco trabalho. Atualmente, as máquinas estão muito melhores, estão queimando menos combustível, gerando um pouco mais de trabalho do que antes. Antes da Revolução Industrial, qualquer engenhoca tinha suas engrenagens movidas ou por esforço humano, por esforço físico, no braço mesmo, ou por tração animais, bois, não sei o que, animais fortes. É só depois que o engenheiro escocês James Watt modernizou o pistão a vapor que o homem começou a queimar combustíveis, ferver água, usar a pressão para mover, usar a pressão dos gases para mover as engrenagens. Isso foi realmente muito importante, o avanço dos estudos dos gases foi muito importante para nossas vidas, nos ajudou em um monte de coisas que hoje nós deveríamos ser muito gratos. Então, no início do século XIX, o engenheiro Sadi Carnot começou a pesquisar os processos reversíveis e irreversíveis. Ele viu que os reversíveis eram muito mais rentáveis. Daí ele idealizou um ciclo virtual, que é a melhor maneira de um gás se expandir e se contrair dentro de um pistão. Esse ciclo recebeu o nome de ciclo de Carnot, que vai ser explicado daqui a pouco, e é utilizado nos dias de hoje ainda. Boa tarde, eu me chamo Lucas e hoje vou falar um pouco sobre o ciclo de Carnot. Bom, qual é o ciclo de Carnot de uma máquina térmica? O ciclo de Carnot é um ciclo particular de transformações termodinâmicas de um gás ideal. E ele é composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. E ele foi descrito e analisado pelo engenheiro francês Sadi Carnot em 1824 em seus estudos sobre as máquinas térmicas. O ciclo de Carnot ele pode ser descrito pela seguinte etapa. O gás ele sofre uma transformação isotérmica, se expande e absorve a quantidade de calor Q1 de uma fonte quente a temperatura T1. Após essa transformação isotérmica, o gás sofre uma transformação adiabática, sem as trocas de calor com o meio. Como se expande adiabaticamente, sua temperatura cai para o valor T2. Logo em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica e libera uma quantidade de calor. E finalmente, ele retorna a uma condição inicial, após sofrer uma compressão adiabática. Bom, o que eu acabei de falar aqui, basicamente, foi o diagrama do ciclo de Carnot. Então, a gente consegue compreender que, primeiro, ele sofre uma compressão isotérmica, depois ele sofre uma compressão adiabática. Bom, agora falando um pouco sobre o Teorema de Carnot. A grande importância do ciclo de Carnot se deve ao teorema a seguir. Nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, as temperaturas T1 e T2, podem ter a maior rendimento de uma máquina de Carnot operando entre estas mesmas fontes. A máquina de Carnot é uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot. Bom, agora falando um pouco sobre a fórmula. Para a gente calcular o rendimento de uma máquina de Carnot, utilizamos a seguinte fórmula: R é igual a 1 menos T2 sobre T1, sendo R o rendimento da máquina de Carnot, T1 a temperatura da fonte quente em Kelvin e T2 a temperatura da fonte fria em Kelvin. Oi, meu nome é Eduarda e eu vou falar um pouco sobre o motor Stirling. O motor Stirling é um motor de combustão externa que utiliza o aquecimento e o resfriamento de um gás para gerar movimento mecânico. E ele obtém energia a partir de uma fonte externa de calor. Qualquer combustão, luz solar, de uma xícara de chá, calor emitido pelas palmas das mãos. Teoricamente, o motor Stirling é uma máquina térmica com mais elevado rendimento energético. Como funciona? O ciclo Stirling é composto por 4 fases, que seria compressão, aquecimento, expansão e arrefecimento. O motor Stirling surpreende por sua simplicidade.
pois consiste de duas câmaras em diferentes temperaturas, que aquecem e arrefecem um gás de forma alternada, provocando expansão e contrações cíclicas, o que faz movimentar dois embolos ligados a um eixo comum. Falando um pouco sobre a história, foi criado pelo pastor escocês Robert Stirling em 1816, com a ajuda do seu irmão que era engenheiro. Por que eles fizeram isso? No início do século XIX, as máquinas a vapor explodiam com muita frequência em função da baixa tecnologia metalúrgica, do material aplicado nas caldeiras que se rompiam em alta pressão. Sensibilizados com a dor das famílias dos operários mortos em acidente, os irmãos Stirling procuraram fazer uma máquina mais segura. Inicialmente, a ideia era a substituição do motor a vapor, com o qual o motor Stirling tem grande semelhança. Bom, quais seriam as vantagens desse motor? Ele é pouco poluente, pois a combustão é contínua e não intermitente como dos motores como diesel. Permite uma queima mais completa do combustível, podemos dizer assim. Ele é silencioso e com pouca vibração. Ele é multicombustível, pode usar qualquer fonte energética, como gasolina, etanol, metanol, gás natural, energia solar, biogás, entre outros. Basta gerar uma diferença de temperatura significativa entre a câmara quente e a fria para produzir o trabalho. Bom, quais seriam as desvantagens desse motor? Muita dificuldade de iniciar a variar sua velocidade de rotação rapidamente, então é complicado ser empregado a caminhões e carros. Tem problemas técnicos a serem resolvidos no sistema de vedação, que impedem o vazamento do fluido de trabalho. Os motores são mais caros, tanto na aquisição e na manutenção. Agora falando um pouco sobre o ciclo de Carnot. Para identificar o ciclo de Carnot em uma máquina térmica de Stirling, precisamos entender o funcionamento básico do ciclo de Carnot e relacioná-lo com o comportamento termodinâmico da máquina. O ciclo de Carnot é um ciclo reversível, que opera entre dois reservatórios térmicos a temperaturas diferentes. Esse ciclo ele é composto por dois processos isotérmicos, T igual a constante, e dois processos adiabáticos, sem a troca de calor. No ciclo de Carnot, o processo de expansão e compressão acontece a temperaturas constantes, expansão isotérmica, aquecimento do gás, compressão térmica, resfriamento do gás. No motor Stirling, isso pode ser observado como troca de calor com os reservatórios de alta e baixa temperatura, onde a máquina absorve o calor do reservatório quente e rejeita o calor para o reservatório frio. Bom, nos processos adiabáticos, durante a compressão e expansão adiabática, onde não há troca de calor, o gás dentro da máquina Stirling experimenta um aumento ou diminuição da pressão e da temperatura. Durante esses processos, não ocorre transferência de calor com o ambiente, e isso é uma das características do ciclo de Carnot. Agora falando sobre a expansão isotérmica. O processo isotérmico de expansão ocorre quando o gás expande enquanto recebe calor em um reservatório quente. Em nosso experimento, podemos ver o gás se expandindo quando o pistão se move para fora, mas a temperatura do gás permanece constante, e isso geralmente acontece quando o pistão está em contato com a parte aquecida do motor, fonte de calor.